que você deve estar se perguntando, que está todo mundo se perguntando no Brasil e que a gente precisa ter para poder entender um pouco o que está acontecendo no país é quantos desses óbitos que a gente está vendo, dos 930 óbitos que a gente vê hoje, estão acontecendo entre as pessoas que se vacinaram e que as pessoas que não se vacinaram. Quantas pessoas com 2 doses estão morrendo, quantas pessoas com 3 doses, com dose de reforço estão nesses óbitos e, infelizmente, eu não consigo dar para vocês esse número do Brasil todo. A gente não tem um número coletado desses. Eu estou trazendo para vocês um dos números, que é o mais preciso que eu encontrei, que é o da Secretaria de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, que coletou o status vacinal das pessoas. Vou dar esse gráfico logo mais aqui para a gente ver. E convido vocês a extrapolarem isso para o resto do Brasil, mas isso não é extrapolável diretamente para o resto do Brasil, porque a população do Rio de Janeiro está mais vacinada e é mais velha do que a média do Brasil. Onde a gente tem menos vacina, que é na região norte, a gente também tem uma população mais nova, que não é tão comparável com essa. Então, é delicado e é difícil, não consigo dizer para vocês o quão extrapolável isso é para o país todo, mas vamos a alguns desses números. Tem exemplos pontuais de alguns hospitais, eu falei do Emílio Ribas na live passada. Hoje, a UTI de Covid do Rio de Janeiro, eu não lembro qual é o nome do hospital do Rio de Janeiro, vocês vão me desculpar, eu vou abrir isso agora aqui, a notícia, porque eu já devia ter com esse nome anotado. Mas o hospital Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, que tem a maior UTI em número de leitos Covid do Brasil, 90% dos casos graves deles e de quem está pior, está progredindo mais mal e está na UTI, são de pessoas não vacinadas, mas é um hospital em uma cidade, como eu disse, Rio de Janeiro, que colhe gente com Covid de muitos lugares ali. Mas o gráfico que eu posso passar para vocês, pedindo encarecidamente que a gente tenha mais gráficos desses para mais cidades, e se tiverem também, puderem mandar nos comentários, agradeço muito, porque a gente precisa desses números. Essa aqui é a taxa de internação entre idosos e por idosos. Na tabela deles é quem tem mais de 60 anos, tá? E pode ter certeza que essa diferença é maior para os grupos mais velhos dentro dos idosos, mas essa aqui é a taxa de internação dessas pessoas por Covid-19 segundo o esquema de vacinação. Fico feliz que, inclusive, a gente não tem mais esquema vacinal completo ou imunização completa, porque a gente já viu que a terceira dose faz muita diferença, então completo hoje é com a terceira dose, e vocês vão ver a diferença aqui. Então estão colocando como esquema primário, que seria a primeira e segunda dose, e aí a gente vê quem tomou a terceira. A gente está no Brasil com mais de 75% das pessoas com 2 doses, mas o nosso número de terceira dose aqui no país ainda está muito lá embaixo e a gente tem muito que fazer subir para curtir essa diferença aqui. No Rio de Janeiro, eis o que acontece. Um problema que vocês vão ver acontecendo em várias notícias, em várias reportagens, e quem quer distorcer, quem quer convencer os outros a não se vacinarem, vai fazer a comparação. É o seguinte: quando a gente chega em 80, 90, 95% da população vacinada, muita gente que tem para ficar doente já tomou vacina. E aí, se você olha para os números no hospital, você vai lá e descobre, eu tenho 20 vacinados e 20 não vacinados, então a vacina não protege tanto. Sim, mas desses 20 vacinados, eles vieram de uma população 10 vezes maior do que a de não vacinados. Então é uma fração muito menor dos vacinados que está sendo hospitalizada. Para corrigir isso, essa aqui é a taxa de internações a cada 100 mil habitantes. Então, de cada 100 mil pessoas que se vacinaram ou não se vacinaram, quantas foram internadas em UTI no Rio de Janeiro? Então é uma taxa por 100 mil habitantes para poder corrigir essa diferença populacional. E aí você vê aqui que entre quem não se vacinou ou quem tomou só uma dose, a taxa de internação está de 429 habitantes para cada 100 mil. Então tem 429 pessoas que pegaram Covid e foram parar no hospital e precisaram de internação em UTI. Esse número é legal porque ele já condensa essas duas coisas. A vacina, lembra, ela te diminui as chances de pegar Covid e diminui mais ainda a chance de precisar de hospitalização. Então aqui já estão as duas coisas condensadas. A taxa de não vacinados que precisou ir para o hospital e foi internado com Covid, 429 a cada 100 mil habitantes. A taxa de pessoas que tomaram 2 doses de vacina com mais de 60 anos e passaram pelo mesmo, 70 por 100 mil habitantes. Isso é uma redução de 6 vezes no risco de internação. 6 vezes no risco de internação. E aqui, o grupo VIP, a galera que realmente
faz parte do grupo que está protegido e muito protegido. Quem tomou a dose de reforço, 25, mais ou menos, por 100 mil habitantes, o que é uma redução de 17 vezes do risco de internação por Covid em relação a quem não se vacinou. Então, quem está sendo internado, hospitalizado e quem está morrendo de Covid no Brasil, se o Rio de Janeiro serve de lição, não vacinados principalmente. Isso não quer dizer que se você está vacinado, você está tranquilo. Eu não coloquei aqui os mais jovens de 60 anos para comparar, porque não vacinados entre os mais jovens ainda tem um risco menor de internação do que quem tomou reforço entre os idosos, tá? É a mesma diferença, é brutal. Não vacinados, 2 doses, terceira dose faz a mesma diferença que a gente está vendo aqui, mas o grande risco ainda está concentrado entre os mais velhos. Não quer dizer que se você é mais novo você pode estar tranquilo, especialmente se você não se vacinou, mas quer dizer que se você está entre quem tem mais de 60 anos, você primeiro tem que tomar a dose de reforço, com todo mundo, mas mesmo assim você ainda tem bastante risco com a Covid, então continue se protegendo. Tá? Eu queria juntar essas duas mensagens nisso aqui. E indo para o número que está fazendo a diferença nas estatísticas que eu falei para vocês agora, essa aqui é a taxa de óbito entre os idosos no Rio de Janeiro, de acordo com o status da vacina. Não vacinados têm um risco de 80 a cada 100 mil habitantes de terem contraído Covid e morrido no mês de dezembro, se eu não me engano, pelo boletim epidemiológico, dezembro até o começo de janeiro, Ômicron e Delta ainda. Então, esses casos condensam as duas coisas. Quem tomou 2 doses de vacina, o risco cai de quase 80 para cada 100 mil habitantes para 16 por 100 mil habitantes. É uma queda de 5 vezes no risco de morte. E quem tomou a dose de reforço cai para 3 a cada 100 mil. Isso aqui é uma redução de 27 vezes no risco de morte para quem tomou a dose de reforço. 27 vezes. Menos risco de pegar Covid e morrer dela se você é idoso e tomou a dose de reforço. Esse é o grau de proteção que as vacinas estão dando, que a dose de reforço dá nas pessoas. Então, assim, eu não sei o que mais falar para incentivar as pessoas a tomarem essa dose de reforço. Eu acredito que muita gente que não está tomando é porque não está sendo bem informada aqui no Brasil, porque a gente não tem campanha pró-vacinação falando da dose de reforço aqui no país, incentivando as pessoas a tomarem isso. Mas aqui entre nós, se você quer convencer os seus parentes, quer convencer alguém que ainda não tomou a segunda dose e a dose de reforço, tá aqui, ó. O risco de morrer de Covid cai 5 vezes para quem tomou 2 doses e cai 27 vezes para quem tomou a dose de reforço. Isso só entre os idosos. Entre os mais novos a gente tem o mesmo grau de redução, mas como eu disse, o risco dos mais novos é bem menor do que o dos idosos e é menor do que esse aqui. Eu resolvi nem trazer para comparação aqui e vou falar mais pro fim da live quando for falar sobre a saída da pandemia e quem está mais em risco durante essa saída, que são os idosos, da diferença que isso tudo faz aqui. Mas esse é o número que eu tenho para trazer para vocês da situação no Brasil. Então, é muito compatível com o que a gente tinha visto no Chile, que está usando um regime vacinal parecido com o brasileiro, mas no Chile eles têm bem mais gente já na dose de reforço. É uma redução menor do que países que usaram só AstraZeneca e Pfizer, ou só AstraZeneca, Pfizer e Moderna, como o Reino Unido e Estados Unidos, porque aqui a gente usou a Coronavac, que não tem a mesma eficácia dessas vacinas, por isso que a gente precisa da dose de reforço, mas fico muito feliz de poder dizer para vocês que o esquema de 2 doses mais reforço com a Coronavac também tem funcionado muito bem, e é o que a gente tem aqui no país e está fazendo essa diferença toda. Então, estava esperando ter algum resultado desse para poder falar com vocês aqui, para a gente entender o quanto as vacinas continuam nos protegendo. Esse tipo de índice é fundamental para a gente saber gerir a pandemia pelos próximos meses e anos, que é quanta proteção as pessoas vacinadas ainda estão recebendo, em especial quem tomou a dose de reforço, porque é uma coisa simples de fazer e tem essa diferença brutal para vocês aqui. Então, assim, o risco de miocardite, o risco de trombose, isso e aquilo, tá aqui, ó. 27 vezes mais proteção do risco de morte para os cariocas com mais de 60 anos que tomaram a dose de reforço. Eu não sei que outra medida, que outro tratamento é tão seguro quanto vacinas e oferece uma proteção tão alta quanto essas aqui. O cinto de segurança que a gente é obrigado a usar porque reduz muito o risco de acidente e morte, reduz pela metade esse risco. Tá? O airbag e outras coisas fazem maravilhas para proteger sua vida, mas isso aqui, ó, quase 30 vezes.
redução de risco de morte por uma coisa que é tão segura quanto as vacinas, eu nem sei dizer para vocês o que mais protege dessa forma. É simples, fácil. Vai lá, toma a sua dose de reforço e entra para esse grupo protegido aqui. Mas a gente tem esse grande dilema, esse grande problema no Brasil, que é ter parte da população em muitos lugares que ainda não teve o privilégio de receber todas as doses de vacina, não teve a oportunidade de se vacinar. Tem gente sendo muito desinformada por oficiais no Brasil, que estão falando para as pessoas não se vacinarem, que estão excluídas desse grau de proteção. E nesse bolo todo, entre quem não teve a oportunidade de se vacinar, quem não se vacinou e quem se vacinou e infelizmente não tem toda a proteção que poderia ter, a gente está nessa subida de óbitos aqui, passando de 1.000 óbitos por dia em mais alguns dias aí, infelizmente. Tá? A gente não precisava estar nesse ponto. Tem outros países que estão com índices de óbitos lá em cima. Estados Unidos está atingindo isso, agora chegou a mais de 2.000, 2.700 mortes por dia. Estão entrando nos piores números de óbitos de novo no país por dia, só que dessa vez esses óbitos lá estão concentrados num terço dos americanos que não está se vacinando, que não querem se vacinar. Então é um terço do país morrendo como se morria no pior momento. É brutal a diferença de mortalidade lá entre quem vota em republicanos e vota em democratas. É absurda. Qualquer dia a gente faz uma comparação em vídeo aqui para vocês entenderem o quanto o alinhamento ideológico e político lá está matando gente. Por conta da falta de vacinação, a gente não tem esse alinhamento aqui no Brasil. Aqui, apesar da diferença política, tá todo mundo se vacinando dos dois espectros e os anti-vacina estão se vacinando no Brasil. Tanto que a gente está vendo bem menos anti-vacina morrendo de Covid no Brasil do que os Estados Unidos estão vendo. Mas a gente tem essa diferença toda e está atingindo isso, né? Para dar o exemplo de outro país que eu já estava perdendo aqui, na Rússia, eles chegaram já a mais de 1 milhão de mortes em excesso por números oficiais do país desde o começo da pandemia. O grosso disso são mortes por Covid, que não entram nos números oficiais de Covid, mas que entram nas estatísticas do país. É um país de 140 milhões de habitantes, menor do que o Brasil, com 1 milhão de óbitos por Covid. Porque as pessoas não estão se vacinando. E eles ainda não pegaram o pior da onda da Omicron pelos próximos dias, como deve pegar no leste europeu todo, que não tem se vacinado. Então, o Brasil tem se vacinado, a gente tem essa postura pró-vacina no país, como eu disse, até anti-vacina toma vacina no Brasil. É a mesma hipocrisia que eu falo no vídeo sobre o que as buscas revelam sobre a gente. O Brasil é um dos países que tem mais registro de ataques a trans e travestis, e é ao mesmo tempo um dos países que mais registra buscas por vídeo pornô de travestis em sites de vídeos pornôs. Então a gente tem essa dualidade aqui, ataca, agride, mas busca isso nos sites, e a mesma coisa com vacina, que ataca, agride, vacina, fala para as pessoas não se vacinarem, mas se vacina, toma 2, 3 doses e tá aí curtindo isso. Então a gente tem essa hipocrisia dos não vacinados que se vacinam aqui, mas que bom, estão protegidos e estão com menos chance de transmitir o vírus para todo mundo. Mas dentro disso a gente está nesse dilema aqui no Brasil, com os casos subindo, os óbitos subindo, e a gente em outros anos, 2020, mas principalmente 2021, a gente teve uma subida depois de uma certa estabilização agora em fevereiro. Não sei se a gente vai ver isso de novo aqui. Tem outros estados ainda para ver casos. Se a gente for seguir os registros de Omicron, ela ainda predomina mais na região sudeste, que é onde se testa mais, então a gente pode ainda ver um aumento de casos em outras regiões do país. E a temporada de Covid aqui em 2020 e 2021 foi quente mesmo a partir do mês de março. Então não sei dizer para vocês se esse platô aqui que a gente está atingindo vai continuar sendo um platô, se a gente não vai ter mais oscilação para cima ou para baixo aí pelos próximos meses. E idem para o número de mortes. Eu não sei onde a gente vai estabilizar aqui, se a gente não vai ter uma curva dessas como foi em 2020, com muito mais casos agora, mas com muito menos óbitos em relação ao número de casos, porque vacinas funcionam e protegem as pessoas. Mas com a nossa heterogeneidade de vacinação e com essa falta de números para a gente poder comparar tudo aqui no país, ainda é uma certa incógnita. A gente tem que ver como é que isso vai acontecer por região e por faixa etária, porque a gente tem um regime vacinal aqui no Brasil diferente de outras regiões.